O Ciência e Fé traz para você hoje o Dr. Tasso Amós. Ele é um especialista no assunto, porque ele é um médico psiquiatra. Mas, doutor Tasso, e aí esse aumento, né, de tantas pessoas deprimidas, ansiosas, transtornos, né, transtorno que a gente nem tinha antigamente, né, pessoal, fobias, né, fobia social, agorafobia, enfim. É mais porque o diagnóstico tornou-se melhor ou realmente a sociedade está mais complicada? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com o senhor, pastor, podendo ajudar, se Deus quiser, as Nem pessoas te dei em essa casa. chance, né? Não, estou aproveitando aqui agora, deram liberdade, né? Pois é, pastor, o que a gente vê, talvez, não só por estatísticas, mas conversando com as pessoas mais antigas, nossos avós, que talvez a rotina é mais tensa, a rotina dentro da cidade. Antes o Brasil era mais do campo, Rural, né? mais rural, essa rotina mais tensa do horário, as dificuldades de relacionamento em casa, parece que vem adoecendo mais a população, inclusive criança, não só os adultos. Separação, né? Conjugal, né? Isso, parece realmente haver. E com relação aos diagnósticos, talvez por acesso à saúde, inclusive à saúde mental, claro que vai aumentar a estatística de diagnósticos de doença mental. Mas eu não acho que é só por isso, não. Não é só a minha impressão. Inclusive, tem uma estatística que prevê, né, na terceira década, em 2020 e 2030, que depressão e alguns outros transtornos mentais seriam a primeira causa de afastamento do trabalho. Ou seja, parece haver realmente no mundo inteiro. Alguns prognósticos, tipo, em 10 pessoas, geralmente uma... Isso. Tem uma estatística mais recente do IBGE, entre 1 e 2 pessoas para cada 10 brasileiros. Né? Que isso é um índice altíssimo, de 20%. Entre adultos, né? É uma estatística muito grande. Né? E está aumentando também entre os jovens e crianças, né? A depressão. Parece que sim. Né? Talvez por questões familiares, né? Muita separação, muito conflito dentro de casa. Tensão maior, parece bobeira, mas o próprio vestibular, né? A criança já com 14, 15 anos, adolescente, já fica tenso, tendo que se preparar para uma prova que talvez divida realmente a vida dele, né? Esse é o divisor de águas. Doutor Tasso, muitas pessoas, eu vou fazer o papel agora da pessoa que está com dúvida e você vai ser o médico e eu vou ser o seu paciente te fazendo perguntas, né? Claro. Vamos supor aqui, então eu vou fazer o papel do telespectador. Muito do pessoal que está nos escutando agora, principalmente o público cristão evangélico, ele tem uma certa resistência, um certo preconceito dentro das igrejas. Como se a depressão ela fosse coisa de gente mole, gente sem decidir, gente sem sonho, gente preguiçosa. E eu queria que o senhor explicasse que a depressão, ela mexe com o físico, né? Ela, inclusive, ela tem uma gama ela tem um índice de hereditariedade e acontece um processo físico aqui na mente do cara. Não é só um processo emocional. Deprimido, vai sair, vai viajar, vou para a Europa gastar, acabou minha depressão. Vai trabalhar não é que assim. Melhora. Né? Vai trabalhar que melhora. Vai trabalhar que melhora, leva esse menino para brincar, que ele vai... Não é assim, né? Existe um processo físico, mental aí, de neurotransmissores e tal, né? Na realidade, como o senhor começou falando, talvez esse aumento da incidência de depressão, eu queria deixar bem claro que depressão, ou essa expressão que hoje a gente usa para denominar a tristeza, com contaminação do físico, é uma condição humana bem antiga e bem estudada. A filosofia grega, né, os antigos já sabiam, já observavam um comportamento que hoje a gente chama de depressão. Né? Então, realmente, não é uma frescura da modernidade também, não. A depressão, ela é uma doença mental inicialmente, mas que aos poucos, né, com o aumento da gravidade da doença, contamina todo o físico. Né? Não é frescura de forma alguma, não é uma doença que você
só com uma bênção talvez você melhore, não é uma doença que exclusivamente o fraco vai ter. A gente vê vários componentes que poderiam causar depressão. Em primeiro lugar, hereditariedade, né? Existe realmente famílias com maior incidência de depressão. Assim como existe uma família que tem uma tendência a ter câncer, outra a ter úlcera, tem famílias que têm tendência a ter depressão. Como qualquer outra doença. O cérebro é um órgão do corpo e, por um acaso, mais sofisticado, né? Pensando que ele é o que tem mais possibilidades, então, de falhar, já que ele é o mais delicado. Né? Então, é por isso que está a confusão, né? Por ser a nossa alma, os nossos sentimentos, eles estarem romanticamente no coração, mas a gente sabe que, na verdade, eles estão aqui cérebro, né? no cérebro. Vamos falar assim, vamos falar em questões para que o público possa entender. É como se fosse uma inflamação no cérebro, né? Ocorre ali alguma coisa com o seu cérebro, quer dizer, é físico. A pessoa deprimida, eu não sei quanto tempo é que a pessoa apresenta um quadro que ela está triste, que pode ser considerado depressão, parece que são 3 meses? 4 semanas. Na 4 realidade, semanas, não é só tristeza. 4 semanas. Quando a gente fala dessa questão, tem a questão genética, ambiental, a própria alimentação, a dieta, o comportamento, são várias coisas que podem provocar a depressão. Na realidade, é o conjunto delas que deve causar a maior parte da depressão no ser humano. Então, pensando na questão de neurotransmissores, a gente não consegue, devido à sofisticação do cérebro, ter certeza, ter convicções plenas de como se funciona cada detalhe. Né? Mas a gente sabe de 3 neurotransmissores essenciais, a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, que estão envolvidas, a gente prefere usar o termo envolvidas. Tamanha complexidade, são áreas do cérebro que se interligam, é uma trama muito complexa, de milhares de neurônios, né? Então não vai ser... não teria como reduzir essa doença a uma simples fraqueza, ou um fracasso, ou uma falta de bênção de Deus, que às vezes acontece na igreja. Esses 3 artistas principais aí, serotonina, noradrenalina e dopamina. Eles são hormônios? São neurotransmissores, né? São substâncias que o cérebro produz e que promovem, o seu desarranjo promovem alterações do humor. Né? Começa com alterações do humor, mas a gente vê um indivíduo deprimido, pelo menos de maneira moderada ou grave, com o corpo inteiro contaminado, né? Sem vigor, né? Não só sem prazer, não só sem alegria, sem disposição, mas também com raciocínio contaminado, com o intestino funcionando diferente, a pele diferente. Para o cara levantar animado, ele tem que estar com os neurotransmissores organizados. E não é como um tanque onde você só injeta uma substância e está preenchido. É uma trama muito grande. Muito organizado. Isso. E o cara que está desorganizado, nenhum desses 3 transmissores já danifica. Normalmente, além desses 3, tem diversas outras substâncias envolvidas. Né? É mais a interação entre elas que não está legal. Né? E baseado nessas substâncias e em outras que a gente estuda, se propõe um tratamento medicamentoso em alguns casos. Né? Então, o remédio não é uma fantasia. O antidepressivo, ele tem eficiência. Tem. Claro que a gente tem que realmente separar o que pode ser um corpo mole, desculpa a palavra, o que pode ser, às vezes, uma dificuldade do indivíduo em lidar com as frustrações, né, do que é realmente orgânico, que não é só tristeza. O senhor perguntou de critérios diagnósticos, né, o que a gente usa como linha de raciocínio, a gente estabelece mais de 4 semanas. O indivíduo que, além de tristeza, além de perda de prazer, ele tem outros sintomas, né? Dificuldade de raciocínio, alterações do sono, do apetite, da memória, da libido, né? Fraqueza. É um indivíduo que realmente não está somente triste, que tristeza é um sentimento que pode passar, pode voltar, né? Mas acompanhado disso vem falta de esperança, vem ideias de morte. Às vezes dorme demais, às vezes não dorme nada. Exatamente, alterações, a gente fala alterações, né? Porque cada indivíduo expressa de uma maneira diferente de acordo com o que ele está programado, de acordo com a genética dele. É muito interessante. E tem pessoas que passam pela depressão e elas amadurecem, né? Interessante, porque a dor é tão grande que obriga ela a buscar uma maturidade. Né? Algumas pessoas gostam de falar, os mais antigos, né, que o que não nos mata nos fortalece. O que não nos mata nos fortalece. E ele experimenta uma sensação que é tão oposto à nossa essência, né, da natureza humana, que é de viver, de lutar,
né, que quando ele volta para a normalidade, ele realmente valoriza de maneira diferente pequenos detalhes, né, fica um indivíduo mais nobre quando ele se recupera. E essa depressão escolhe profissão ou não escolhe? Não. A gente vê estatísticas diferentes entre profissões, mas a gente vê que não escolhe muito sexo, né? Hoje em dia não escolhe tanta idade. Né? É essa mistura que a gente fala do biopsicossocial, da característica genética, da psicológica, nosso raciocínio, nosso comportamento e da maneira como a gente interage com as pessoas, com o ambiente, né? É interessante, biopsicossocial, né? São os fatores, a interatividade da pessoa dentro da então, família. Não é só neurotransmissor, não é só comportamento, não é só pensamento, também não é só ambiente, né? E certamente não é fraqueza. Quando é um diagnóstico bem feito, quando a gente fala que o indivíduo está deprimido, a gente está considerando que ele está doente do cérebro, assim como um cardíaco, né, ou um indivíduo com problema hepático, né, e carece de tratamento. Claro que quem tem acesso a Deus vai sempre procurar Deus, né, os pastores, né, os cultos, a leitura bíblica, né, mas Deus capacita algumas pessoas para ajudar, né? Principalmente a depressão, a pessoa precisa estar muito forte em Deus, porque basicamente 90% das pessoas que suicidam, elas estão deprimidas, né? A gente pode inferir isso, né? O suicídio é uma saída muito ruim, né? Do indivíduo que está realmente desesperado, realmente do desespero, da falta de esperança mesmo. O indivíduo não tem perspectiva, ele opta pelo suicídio. Ele levanta de manhã e fala assim, meu Deus, tem que viver mais um dia. Eu brinco com alguns pacientes que eu não concordo nunca com suicídio nem com eutanásia, quando a gente pisa numa barata. Pega um ser que não sabe que dia que nasceu, não sabe o nome do pai, o nome da mãe, não sabe o que vai fazer amanhã. Você pisou. Se você não matou, levantou, ela sai correndo. Então é instintivo de todo ser vivo, né? E esse ser, o primor da obra de Deus, que é o ser humano, também tem esse instinto, né? Então, quando a gente perde esse instinto, a gente só pode considerar que o indivíduo está doente. Isso é inaceitável. Quando a dor é grande, a primeira saída é pensar... Uma saída ruim. Alguns falam em fugir, né? Sumir. Alguns falam, eu queria descansar, eu não queria morrer, não. Na realidade, é uma forma de expressão diferente do querer morrer. Alguns, às vezes, se enveredam em drogas, né? É um suicídio que não é programado, mas é assim, pode ser um suicídio, né? Subjetivo, né? Aos poucos ele vai... Cada um tem uma saída diferente, né? Mas a gente vê que o indivíduo deprimido precisa de ajuda, mesmo sendo leve a depressão. Ele pode se recuperar muito mais rápido, ele perde dias de trabalho, dificuldades com família. O indivíduo deprimido, ele também não só sofre, mas ele acaba fazendo sofrer, repercute demais, né? É isso aí. Nós vamos terminar o primeiro bloco agora. O doutor Tasso vai voltar daqui a pouco, mas eu já queria informar para você que nós estamos com um culto às 17h30 aqui na Getsemane, que pastor Jorge Linhares, juntamente com a sua equipe, está tratando muito deste assunto de depressão, está pregando muito sobre isso. Você já é o nosso convidado a estar conosco aqui às 17h30, todo domingo, na Rua Queciano Campolina, número 360, na Igreja Batista Getsemane. A gente volta daqui um pouquinho, tá?